Como eu falei para vocês, vou passar a usar mais esse meu canal aqui do YouTube. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui que vocês vão gostar muito, que é a respeito de vinho brasileiro. Eu vejo muita gente ainda questionando a qualidade do nosso vinho. Acontece que o nosso vinho tem história, tem qualidade e tem diversidade. Eu fiz uma relação aqui de 10 vinhos, que não é fácil, mas eu relacionei 10 vinhos com muita representatividade, vinhos que deveriam estar no radar de qualquer pessoa que gosta de vinho. Se você gosta de vinho, gosta de história, gosta de qualidade de vinho, você deveria em algum momento provar alguns desses vinhos que você vai ver aqui na relação a seguir. Não só você, qualquer pessoa no mundo inteiro, porque são vinhos realmente extraordinários e que tem uma razão deles estarem escolhidos nesta lista. Bom, antes de entrar na relação dos vinhos, eu queria dizer para você, se você está chegando nesse canal agora, você se inscreva nele. Aqui você encontra sempre uma opinião independente e sincera a respeito de vinho. E você também pode dar um like, que me ajuda, né? E se você quiser melhor ainda, você clica aí nesse sininho, porque no sininho, cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, fica melhor, tá certo? E fica aberto também para você dar sua sugestão. Se você quiser algum tema, que eu aborde algum tema que seja do seu interesse, você escreve aí, vai entrar na nossa pauta, tá certo? Vamos ver que vinhos são esses que você tem que ter na sua adega, tem que uma vez na vida experimentar e que você pode presentear qualquer estrangeiro e fazer bonito com o vinho da sua terra? Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu queria contar para vocês que, na minha opinião, o melhor vinho brasileiro que já foi feito até hoje não existe mais. Eu estou falando do Nebbiolo di Viamão, da adega medieval do Oscar Guglielmone. Isso foi na década de 80, é um pecado. Esse vinho não existe mais, ele já morreu e, enfim, não existe mais. Ele venceu em 83 a primeira degustação às cegas que a imprensa brasileira fez, que quem organizou foi meu amigo Celso Nutti, lá na Editora Abril, nos tempos do Guia Quatro Rodas, que não existe mais. Para vocês terem ideia, quando o vinho ganhou o primeiro lugar, muitos produtores lá do Sul ligaram para o seu Vitor Tivita pedindo para demitir o Celso Nutti. O seu Vitor, que era um homem muito íntegro e sempre a favor da lisura e da verdade, chamou o Celso, perguntou se tinha sido tudo muito bem feito, às cegas, como tem que ser e tal. O Celso disse que sim, e ele então falou: pode publicar, isso mesmo, vamos em frente, tudo mais. Naquela ocasião, o Celso, que me conhecia, éramos colegas lá na Editora Abril, ele me falou: Didu, você que gosta de vinho, passa no Lacave. O Lacave é de um outro amigo nosso, já falecido, o Clóvis Siqueira. E o Clóvis Siqueira, que tinha lá uma lojinha de vinhos com um pequeno restaurante também, ele trazia os vinhos da adega medieval. Eram vários, tinha o Merlot, tinha Cabernet Franc, tinha vários vinhos. O meu predileto sempre foi o Nebbiolo, porque eu adoro Barolo, e esse vinho era simplesmente um espetáculo. Comprei caixas e caixas. Bom, passa o tempo, depois eu reencontro o Celso Nutti um dia lá na Enoteca San Vincent, da Alice Cereja. Meu filho era casado com ela, trabalhou lá muitos anos com ela, e encontro o Celcinho lá, e ele então, pô, rememorando as coisas, lembramos do Adega Medieval. E qual não foi minha surpresa que ele falou: você sabe que ainda tem algumas garrafas? Vamos fazer uma degustação aqui? Puxa, não me diga. Procurei o Cabral, que também tinha algumas garrafas e era amigo do Guglielmone, e juntamos aí um pessoal da velha guarda, o Frachino, o Amarante, gente da velha guarda. Nos reunimos lá, convidamos o Jorge Luque, o Álvaro Galvão, tinha um grupo lá do pessoal que conhecia esse vinho,
e abrimos, fizemos uma degustação. Isso foi em 2017. Eu fiz um post, inclusive, ó, saudade, eu não sei porque o Brasil parou de fazer o vinho naquele estilo. Bom, vamos em frente. Eu vou fazer aqui a minha lista e vou justificar e explicar por quê. O primeiro vinho que entrou na minha lista como um vinho que merecia estar entre esses 10 memoráveis é o Milesime da Aurora. Milesime, inclusive, que acabou de colocar no mercado a 10ª edição. Ele foi feito, o primeiro foi feito em 91. Aliás, é a razão desse vinho estar aqui nessa lista, porque ele foi o primeiro grande vinho assim muito classudo brasileiro da safra que até hoje é considerada a melhor safra de todos os tempos. Dizem que agora essa 2020 está no nível daquela de 91. Teve também a 99, excepcional, tiveram várias safras. Mas o milesime saiu em 91, um Cabernet Sauvignon envelhecido em barricas francesas, um vinhaço, 100% Cabernet, um vinho notável. Um vinho notável, teve as edições de 99, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015 e agora o 2017. E a Aurora é a maior produtora de vinho no Brasil, né? Eles são 1.100 famílias, é uma cooperativa de 1.100 famílias em 11 municípios. São excepcionais e vinificam, processam 64 milhões de litros de vinhos e sucos e derivados. É uma coisa impressionante. A Aurora para mim, é um exemplo de produtor brasileiro. Tenho muita admiração por eles, inclusive pela sua linha de entrada. A linha, a linha Aurora Varietal é das melhores compras que tem hoje no mercado. Por volta dos R$ 30, com ótima distribuição, você encontra no Brasil inteiro. O Pinot Noir deles é delicioso, o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Chardonnay, vinhos ótimos. Então, esse é o primeiro que me veio à cabeça. O segundo, lembrei da Miolo, porque a Miolo tem uma história maravilhosa. A família Miolo é uma família vencedora. O patriarca era um cara que dirigia caminhão, me contou isso uma noite lá em Candiota. Tomamos um pifão, foi uma delícia e ficamos conversando até tarde. Ele contando quando transportava várias coisas, foi quando ele ficou amigo do Randon e depois a família sempre cultivou uva, eles vendiam as uvas, até que o filho Adriano foi estudar, que hoje é quem comanda a empresa, e transformaram nesse gigante, um orgulho brasileiro de sucesso em 30 anos, virou uma grande vinícola, e não só na Serra Gaúcha, como também lá na Campanha Gaúcha. E eles, eu separei deles o Miolo Gamay Wild. Por que eu coloquei esse vinho entre os 10? Porque, em primeiro lugar, é um vinho que tem tudo a ver com o que eu gosto. É um vinho de fermentação espontânea, embora não seja de vinhedo orgânico, que é o que eu adoraria, mas ele foi feito com fermentação espontânea. O sistema de fermentação carbônica, que é o que se faz no Beaujolais, não teve adição de SO2 e o vinho é abaixo de 50 paus, R$ 49,90 é o que eu encontro aí no mercado. E sai do talento das mãos do enólogo português, que hoje é o cara que carrega o piano lá na Miolo, que é o Miguel Ângelo Vicente Almeida, um cara admirável. E eu separei esse vinho porque poderia ter posto o lote 43, poderia ter posto o Touriga Nacional, que também é de fermentação com leveduras indígenas lá no sul. Eles têm uma linha enorme e muito boa de vinhos e de espumantes. Mas eu preferi pôr esse exatamente para mostrar que como é bonito uma empresa grande, que é praticamente uma indústria de vinho, que está
no mercado de grandes volumes, de repente se dedicar a fazer um vinho que é um vinho de artesão. Porque o artesão, na minha opinião, é a base da cultura do vinho. E o Brasil hoje, vocês sabem que 5% da, das produtoras de vinho fabricam, produzem 90% de todo o vinho brasileiro. Então, nós temos 95% dos produtores com 10% do mercado. Esses são os que preservam a nossa cultura. Os outros estão num negócio de volume. Então, eu acho bonito quando uma empresa do porte como o da Miolo, que faz vinhos que o enólogo controla tudo, ele de repente faz um vinho onde é o vinho que controla tudo. Eu achei maravilhoso, o vinho é uma delícia, tem um toque muito interessante de jabuticaba no nariz e é um vinho delicioso para tomar sem compromisso. Não é vinho para guardar, hein, gente? É vinho para tomar fresco. E, enfim, depois eu vou lá para o Nordeste. Eu fui para o Rio Sol, Gran Reserva Touriga Nacional da Dão Sul. Gente do céu, essa vinícola tem uma história maravilhosa, porque os portugueses da Dão Sul, eles resolveram investir lá no Nordeste, lá em Pernambuco. E o que eles descobriram? Eles descobriram que o comportamento da vinha lá no Nordeste, ele é o que eles chamam de ciclo contínuo. Ou seja, ela não para de produzir, porque o inverno é simplesmente chuva. É complicado, é muito diferente das regiões vinícolas tradicionais, onde a videira hiberna no inverno para ganhar forças e depois voltar na primavera com toda a potência que ela tem para produzir as uvas. Só que os portugueses da Dão Sul, que foram para lá, estudaram a situação e descobriram que se eles podassem as videiras e cortassem a água, a videira entendia que estava vivendo no inverno. Olha que coisa sensacional. E quando eles regavam, para ela era primavera, elas voltavam à vida. O que fizeram esses caras geniais? Eles dividiram a propriedade toda da Dão Sul em 27 parcelas e transformaram cada uma delas num pequeno vinhedo. De tal forma que a cada 15 dias, lá em Pernambuco, lá no Rio Sol, eles têm uma colheita diferente. Vocês podem imaginar isso? 27 colheitas num ano. A cada 15 dias tem uma videira que está colhendo, tem uma videira que está sendo podada, tem uma videira que está no inverno, uma que está na primavera, outra que está no outono e assim por diante. É fenomenal. Esse vinho não podia faltar como um vinho emblemático do Brasil, porque abriu uma nova fronteira. Ele realmente, a Jancis Robinson, quando esteve lá, disse que se trata de um novo paralelo, porque vocês sabem que existe a cultura de que vinho bom é no paralelo entre 30 e 50, seja para o norte do globo terrestre, seja para o sul. Na verdade, isso hoje caiu por terra bastante. E o Rio Sol é um exemplo disso. Vinho que foi premiado várias vezes. Esse Touriga Nacional é um exemplo de exuberância, é um vinho maravilhoso, muito bem feito. É um vinho que eu considero ícone também e representativo. Bom, de lá a gente volta para o sul. Selecionei o Fúvia Pinot Noir, do Ateliê Tormentas, um vinho feito com uvas lá de Encruzilhada do Sul. A vinícola do Marco Daniele fica em Canela, e é um vinho 100% Pinot Noir, com 12% de álcool. Por que eu selecionei esse vinho? Eu selecionei esse vinho porque o Marco Daniele, que é um fotógrafo, foi fazer estágio lá na França, acabou ficando amigo
do Pacalê, foi visitar a região do Beaujolais, da Borgonha, se encantou com o vinho e ficou apaixonado pelo assunto, resolveu fazer vinho direito no Brasil. E o Marco Danieli tem um talento extraordinário e resolveu, mesmo não tendo vinhedos, ele seleciona alguns vinhedos que ele acompanha com mínimo de intervenção e foi dos pioneiros a vinificar vinho de forma natural, ou seja, não se utilizar de SO2 ou utilizar o mínimo possível em engarrafamento, em coisas como são os vinhos naturais. Ele é um dos pioneiros nisso. E não só ele está aqui por ter sido pioneiro, como por fazer um dos melhores vinhos brasileiros, na minha opinião. Eu coloquei vinho do Marco Danieli já às cegas em diversas oportunidades, não só eu, várias pessoas, isso tem aí na imprensa, basta você pesquisar que você vai encontrar. Mas na Confraria dos Sommeliers, numa degustação de Bourgogne, nós colocamos esse vinho às cegas e ele ficou em primeiro lugar, à frente de Gevrey-Chambertin e de Nuits Saint-Georges. Não é pouca coisa, gente. Claro que tem sempre vinhos de vários níveis, mas o Fulvia Pinot Noir está, para mim, entre esses vinhos emblemáticos e que não poderiam ficar fora da minha lista. De lá nós vamos para um outro estado. Eu elegi o vinho Guaspari Syrah Vista do Chá. Por que eu escolhi esse vinho também como um dos vinhos emblemáticos brasileiros? Porque esse vinho está abrindo uma nova fronteira. Pouca gente sabe que o estado de São Paulo é muito propício para vinho. Embora ele tenha participado da história do vinho no Brasil, aliás, o vinho chegou no Brasil pelo estado de São Paulo, em São Vicente, com Brás Cubas, e depois ele foi descendo. Ele foi para Jundiaí, foi para São Roque, foi descendo e acabou lá no sul. Mas acontece que depois foi feito estudos, a Embrapa tem um estudo maravilhoso dando conta que 96% de todo o território do estado de São Paulo é propício para o cultivo de vitis vinífera, inclusive mapeando regiões com aptidões semelhantes na Europa. E eu poderia falar aqui de vários exemplos do Góis com o Cabernet Franc dele, que já foi premiado, os vinhos do Rodrigo Veraldi, do Entre Vilas, esses todos naturais, vinhos feitos sem a menor interferência e nem não é com dupla poda, como é o caso do Guaspari, que faz dupla poda. O Entre Vilas não, ele cobre os vinhedos para evitar excesso de chuva na época de colheita e faz vinhos preciosos. A Casa Verrone está dando um show, fazendo vinhos espetaculares. Os vinhos de Jundiaí, que são realmente parte da nossa história e da nossa cultura. Mas o Guaspari Syrah, à vista do chá, eu escolhi por quê? Porque ele foi o primeiro vinho brasileiro a receber dupla medalha de ouro no Decanter Wine Award. O Decanter Wine Award é disparado o concurso mais sério de vinhos que existe, feito pela renomada revista Decanter inglesa. Ele foi o primeiro vinho, não foi um vinho gaúcho, veja que engraçado, com aquela tradição toda dos gaúchos, com tantos vinhos tão bons lá, foi um vinho paulista o primeiro a ganhar esse prêmio. É um projeto de uma família muito rica, a família Brito e Guaspari. Guaspari é o nome da mulher, Brito é o do marido. Eles são da área do café. E aí em Espírito Santo do Pinhal tem uma fazenda maravilhosa de 800 hectares, onde cultivavam café, tinham matas, tem um campo de golfe. É um lugar lindíssimo. Hoje tem, inclusive, enoturismo lá. E eles, quando viram que por gostarem de vinho, gostam muito do Rhône e tudo mais, pesquisando o solo, descobriram que tinha aptidão para fazer um belo vinho lá. Então, o que eles usaram? Usaram os recursos dos conhecimentos da EPAMIG, aquele trabalho do Murilo de Albuquerque Regina, que é um craque e que é o responsável pelo desenvolvimento desse sistema de dupla poda.
A dupla poda consiste em podar a videira quando ela começa a fornecer os primeiros cachos de uva, lá no verão. E o que acontece? Ela toma um susto, para de produzir, e depois eles motivam essa videira a renascer mais para frente. Pula o ciclo de chuvas e ela então floresce e produz uvas no inverno. Isso é que chama dupla poda. Bom, fez o maior sucesso porque o vinho é realmente excepcional e hoje eles têm uma linha enorme de vinhos, tem brancos, tem outros tintos, tem Pinot Noir, tem uma série de coisas. Eu estou até precisando me atualizar a respeito de Guaspari. Um espetáculo de vinho, fica aí representando essa diversidade brasileira no vinho e um futuro que eu acredito vai ser excepcional para o vinho fino, o estado de São Paulo. Bom, eu tenho um único branco nessa lista. Tenho espumantes também, obviamente, mas como vinho tranquilo, tenho um único branco que eu selecionei, que é o vinho, na minha opinião, o melhor vinho branco brasileiro, que é o Era dos Ventos Peverella. O Era dos Ventos Peverella é um vinho que nasceu primeiro na Praia do Rosa, com o Cave Ouvidor, do Álvaro Escher, que ele fazia com o irmão dele. Depois foi para o Sul, e o Álvaro Escher, junto com o Luiz Henrique Zanini, que é um craque. Eu adoro, o Zanini é daqueles produtores, ele é poeta e produtor, então é uma pessoa diferenciada. Ele produz os vinhos Valontano, que são extraordinários, e produz também uma outra linha, que é a linha Talise, que campeã de qualidade e preço, vinhos que estão aí na Mistral e na 20, vinhos excepcionais. O Álvaro se juntou com o Zanini e depois entrou também o Pedro Hermeto, que é dono lá do restaurante Aprazível, no Rio de Janeiro, que é fanático por vinhos naturais. E eles, então, hoje a Era dos Ventos não é só o Peverella, tem uma lista enorme de vinhos, mas o Peverella é um vinho que ele tem várias coisas para estar aqui como um vinho ícone. Primeiro, ele resgata uma uva da cultura dos imigrantes italianos. Essa uva veio com os italianos, chama Peverella porque ela é pintadinha, uma uva branca que tem umas pintadinhas que lembra pimenta. E Peverella remete à pimenta. E, curiosamente, na boca também, ela tem uma pequena picância, muito suave. E é uma uva extraordinária, um vinho. Eles fazem um espumante também, que merece ser provado. Mas esse vinho é feito totalmente de forma artesanal, fermentação espontânea. Eles são um estilo de vinícola, pouca gente visita lá, porque o Álvaro Escher é um cara bastante recluso e é tudo de madeira, é um lugar muito bonito e tudo é feito de forma tradicional, como você faz o Tondônia lá, eles fazem o Era dos Ventos, um vinho espetacular que eu recomendo a todo mundo. Bom, de lá nós vamos para Santa Catarina. Eu não podia deixar de falar de Santa Catarina. Santa Catarina, um pouco antes até que São Paulo, aparece como um produtor de vinho excepcional, um perfil diferente de produtores. Não é aquela coisa do Rio Grande do Sul, que todo mundo vem de família, o nono, o bisnono, como é que fazia. Não, em Santa Catarina o perfil é mais empresarial. Isso foi muito interessante para o setor, porque a cabeça do empresário é muito diferente. E surgiram coisas maravilhosas lá. Aquele crítico inglês Os Clarke, quando teve no Brasil e visitou algumas vinícolas em Santa Catarina, ficou simplesmente maravilhado. Declarou que Santa Catarina era o Medoc brasileiro. Imagina. E eu poderia lá citar vários produtores, o Vila Francione, o Sanjo, o Crans, a Santa Augusta da Tallini e a Morgana, que fizeram o Immortale, o primeiro biodinâmico brasileiro, um vinho que eu tive a honra de abrir a primeira garrafa
durante uma Expo Vines, quando eles lançaram, foi muito bonito, emocionante. O Abreu Garcia, Leone de Venezia, um monte de gente que eu inclusive não conheço, sem falar da uva Goethe, que é uma uva que está renascendo lá, que tem não sei se já é uma região demarcada, mas que é um vinho bastante diferente, um vinho branco muito interessante, típico, que deve ser preservado. Mas eu escolhi um vinho que é emblemático para mim, de Santa Catarina, que é de uma das vinícolas mais bonitas que eu já tive na vida. E é aqui no Brasil, em Santa Catarina. Estou me referindo ao Viládio Grando. O Viládio Grando, que é do Maurício Grando e do seu filho Guilherme Grando, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eles ficam lá no município de Água Doce. E por que eu escolhi o Viládio Grando? Porque o Viládio Grando faz um vinho chamado Inominabile. Eles têm vários vinhos extraordinários. Inclusive usam a consultoria do enólogo Antônio Saramago, português, que é um cara que preserva as fermentações de leveduras indígenas. Ele sempre pega alguns cachos melhores daquela parcela e ele faz o que chama pé de cuba, que é fermentar ele concentradamente em pequena porcentagem para depois adicionar a esse mosto todo. O Saramago é um craque. E eu escolhi esse Inominabile porque o Inominabile, em 2005, o meu amigo Sérgio Inglês de Souza, que eu não vejo faz tempo, que é um dos ícones do jornalismo do vinho brasileiro, ele, que inclusive ficamos de fazer uma viagem por Santa Catarina, que nunca fizemos. Ele levou na confraria dos sommeliers esse vinho numa degustação às cegas de vinhos brasileiros e ele foi unânime como o primeiro colocado. E um corte muito complexo que envolve Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Marcelin, Petit Verdot e Pinot Noir. Olha que fantástico, gente. Um vinho muito fino, ele é fermentado em aço inox e depois passa alguns meses em barrica francesa. O Viládio Grando sabe trabalhar com madeira, que é uma coisa que não é comum no Brasil, mas eles sabem, tem uma mescla bacana. Eu tive lá, visitei com eles, tem um Pinot Noir maravilhoso. É uma grande vinícola e eu não podia deixar de ter um vinho de Santa Catarina aqui, porque é um lugar que merece destaque e que também acho que vai dar muito o que falar no futuro do vinho brasileiro. Então fica aqui o meu respeito a Santa Catarina, que acho que dá vinhos maravilhosos. Bom, me restam três vinhos ainda para falar que eu deixei para os espumantes. Os espumantes são realmente a categoria mais ícone brasileira, são os espumantes. Eu digo sempre, o espumante brasileiro, com seu frescor e a sua jovialidade, nunca precisou de incentivo, nunca precisou de apoio de nada. Ele sempre fez sucesso porque ele tem duas coisas que todo consumidor percebe: é qualidade e preço baixo. Essa é a razão do sucesso. Por isso tanta gente faz espumantes no Brasil, seja pelo método clássico, que é o champenoise, que o termo correto é método tradicional, ou pelo método Charmat. Então, eu separei três espumantes que são emblemáticos para mim. Também na minha lista dos 100 vinhos tem vários outros memoráveis e maravilhosos que eu gostaria de ter aqui, mas eu tinha que pensar três para cumprir meus 10 vinhos representativos e para mim e que eu considero muito importantes na história do vinho brasileiro. O primeiro que eu separei é o Cavigase, o Cavigase Brut Blanc de Noir. Eu separei esse porque ele é um vinho intermediário do Mário Gás. Tem outros que eu até gosto mais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu escolhi o Mário Gás porque o Mário Gás ele é chileno e ele veio para cá
em 76, quando a Chandon se associou com a Cinzano e com o grupo Monteiro Aranha para fazer o que hoje é só Chandon, e ele veio para cá com esse fim. Em 76, imagina, gente, eram os primórdios do vinho de boa qualidade aqui no Brasil. O Mário fez lá seu trabalho e em 79 ele logo percebeu que o Brasil tinha potencial para fazer grandes espumantes. E procurando terra aqui e ali, descobriu Pinto Bandeira, onde ele, em 79, montou a sua própria vinícola. Para vocês terem ideia da importância e da competência do Mário Geise, aliás, o Mário Geise é que falou uma frase que eu uso sempre, que ele falou o seguinte: eu prefiro muito mais um vinho desequilibrado naturalmente do que um vinho equilibrado artificialmente. Olha que bacana isso. Bom, o mar é ligado em terroir, é ligado em leveduras indígenas e sabe fazer vinho como ninguém. Não é só espumante, ele tem bons vinhos também. E ele, para vocês terem ideia do mérito dele, eu não vou ficar aqui falando da quantidade de prêmios que ele ganhou, ele como pessoa e os espumantes deles, mas um merece destaque, que foi a Jancis Robinson ter escolhido o vinho dele, foi o único espumante entre 15 vinhos que ela escolheu para uma palestra do Wine Future, realizada em Hong Kong, onde ela levou o Cave Gás e Brut como uma das 15 vinícolas que ela acreditava que poderiam marcar o futuro do vinho no mundo. Olha, veja que coisa! Quem não gostaria de ter esse mérito, não é, gente? E esse é o Mário Geise. Bom, o Mário Geise tem uma linha extensa, onde os mais bacanas, na minha opinião, são os Vintage Brut, de longa autólise sobre as lias, sobre as leveduras. O Mário tem, por exemplo, tem um de 12, custa 500 e poucos reais. Ele tem o Cave Geise Vintage Brut de 12 anos. Então, essas leveduras, o vinho fica em autólise e só quando ele vende é que ele faz o troca a rolha, né? Faz o liqueur de expedição. E ele então, o que ele consegue com isso? Ele consegue uma evolução maravilhosa com nozes, especiarias, toda aquela potência que a Chardonnay e a Pinot Noir podem dar para um espumante, ele consegue lá com o seu terroir. Eu quero fazer aqui um comentário que muito produtor de espumante no Brasil fica forçando a coisa do brioche tostado que tem em champanhe, que é típico de champanhe. E nessa busca, muito espumante escorrega nessa forçação de barra, acabando gerando um aroma e um sabor de fermento de pão e não do brioche tostado, que é tão elegante e sedutor. Essas coisas são do terroir. Os espumantes Vintage Brut do Mário não fazem isso. Eles são delicados, sutis, com uma personalidade única. Eu chamo atenção também nos vinhos do Mário Gás, uma outra linha que ele faz, que é do Cave Amadeu. O Cave Amadeu tem um Brut Rosé que custa menos de 50 reais e que eu canso de recomendar. Um grande espumante, sedutor, fresco, muito gostoso, elegante e de bom preço. Então, é um cara extraordinário. Eu escolhi o Blanc de Noir como representativo intermediário dessa linha dele, porque é um vinho que representa bem. E o Blanc de Noir, o nome já diz, ele é um branco feito de uvas pretas, uvas escuras. Então, é a Pinot Noir, 100%. É espetacular, espetacular. O Mário Geise para mim é um chileno que virou brasileiro e que nos honra muito e abriu caminhos para muitos outros produtores.
Bom, do Mário Gás eu vou para outro estrangeiro que virou brasileiro. Estou falando do Adolfo Lona. O Adolfo Lona é outro enólogo que cumpriu um papel educacional aqui no Brasil absurdo. Eu separei dele esse Horus Rosé Padosé, que nós já vamos falar. E por que eu escolhi o Adolfo? O Adolfo também veio para cá em 74, naquela época de Rio Blind, Sigrans, Almaden, Cinzano, Chandon e Martini Rossi, que fazia o Chateau do Valier. Chateau do Valier que tinha o tinto branco e rosé, um vinho que dominava o mercado brasileiro na época. E em 74 fizeram aí uma seleção de enólogos na Argentina e o Adolfo se candidatou e mudou para o Brasil e virou um brasileiro. Ele fez o de Greville, que foi um grande espumante brasileiro, e fez um dos melhores vinhos tintos brasileiros também, na ocasião, que era o Baron de Lantier, em 2002, por aí, 2001, 2002. Um vinho fenomenal que ainda existe por aí algumas garrafas. Quem achar, experimente, porque é um espetáculo, um Cabernet fenomenal. Tinha também o branco, muito bom vinho. Em 2004, o Adolfo monta a sua própria vinícola, uma vinícola artesanal, e faz coisas maravilhosas. Eu escolhi do Adolfo esse Horus Rosé Padosé porque é de uma elegância extraordinária. É um vinho, ele não é tão evoluído, ele fica 12 meses com as leveduras, o que não é pouco, mas não é assim um grande amadurecimento, e depois fica mais 12 meses em garrafa. É Chardonnay com Pinot Noir e Merlot. Muito interessante. Ele tem muita elegância no seu visual, porque ele tem aquela casca de cebola, aquele rosado dourado. E esse Padosé, que é uma designação de um espumante que não teve adição de açúcar nenhum no liqueur de expedição, né? Aquele licor de expedição que se coloca quando você passa a pôr a rolha definitiva. Então você tem a ausência total de açúcares, que seria também o nature. Mas na nossa legislação, o Brasil não tem isso. Aqui é brut. O brut vai de 0 a 6 gramas residuais por litro. Mas o Adolfo resolveu pôr o nome do vinho Horus Rosé Padosé, que é charmoso, é bacana, e é um vinho que cansou de ganhar degustações, é de uma qualidade excepcional. Eu queria homenagear aqui o Adolfo Lona com isso, porque ele é um craque, não só pelos vinhos, como por sua postura. Ele é dos enólogos que ele é independente, não tem medo nenhum de fazer as críticas ao setor, quando o setor faz bobagem, como já aconteceu inúmeras vezes, inclusive agora recentemente. Ele foi dos poucos que se pronunciou em defesa do vinho brasileiro, enquanto tantos se calaram. Tenho muito respeito pelo Adolfo. E o 10º também é um espumante, não podia deixar de ter aqui um espumante que é ícone no Brasil, que é líder de mercado. Eu estou falando do Salton Brut Ouro. Salton Brut Ouro é um espetáculo. A Salton tem 110 anos de vida. O Ângelo Salton, que faleceu prematuramente na véspera dos 100 anos da empresa, foi um cara fenomenal, que foi atrás de qualidade. Eles já tinham muito volume com vinhos simples, vinhos de mesa, o vinho canônico, os vinhos de uvas não viníferas, o conhaque, essa coisa toda. E o Ângelo falou: nós temos que fazer vinho fino. E de lá para cá ele desenvolveu uma série, foi pioneiro. A linha Classic foi uma linha que deu um outro up nos vinhos brasileiros. Depois veio a linha Volpe, mais acima ainda, Bárbara, depois o Talento, o Desejo. Hoje a linha é imensa,
O Classic é um vinho que eu estou sempre recomendando, porque, a exemplo do que eu falei da Aurora com os vinhos da linha varietal, a Salton com a linha Classic cumpre um papel excepcional, também aí na faixa dos 20 e poucos, 30 e poucos reais, é imbatível na comparação com esses vinhos importados que vêm com um rótulo bonitinho e você não sabe o que tem dentro, porque não dá para chegar a 30, 40 reais um vinho de boa qualidade vindo da Europa para cá. Já falei sobre isso, já fiz post sobre isso e estou sempre repisando. Abaixo de 50 paus, um vinho importado é bom, é uma agulha no palheiro. Procure os brasileiros. E eu estou escolhendo o Salton Brut Ouro como o último dessa lista de 10 representativos para mim, como uma homenagem a Salton por tudo que ela faz, pela qualidade, pela regularidade de qualidade, pela sua distribuição. A loja que eles abriram em São Paulo, a Enoteca Família Salton, onde você compra tudo a preço da própria vinícola, é excepcional. E o Salton Brut Ouro tem um padrão excepcional, abaixo de 50 reais, Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico, é Charmat longo e é um espumante excepcional. O Salton conseguiu transformar um nome improvável da família em sinônimo de espumante de qualidade. Hoje, qualquer festa no Brasil se orgulha de servir um espumante Salton. E para não falar da linha Gerações que eles lançaram, que não são vinhos para vender horrores, a maioria inclusive está indisponível, porque são pequenas quantidades. Mas se você provar, por exemplo, na linha dos espumantes, o Lutia Caney, que é homenagem a uma bisavó deles, você vai ver que espetáculo de rosé que você vai tomar, mostrando que eles sabem o que fazem. É uma empresa excepcional e que me orgulho de ter aqui entre os 10 vinhos que eu selecionei. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Experimente esses vinhos. Vocês viram aí que razões não faltam para você prestigiar esses produtores e muitos outros. Nós vamos voltar a falar sobre vinho nacional, mas aqui fica essa sugestão. E se você gostou do vídeo, deixa um like aí para mim. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E acione aí o sininho, porque você passa a receber as mensagens toda vez que tiver um vídeo novo. Tá certo? É isso, gente. Um abraço, saúde!